Olá, graça e paz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso culto racional. Hoje, dia 23 de maio de 2021. E mais uma vez, declarar que o Senhor tem a palavra que dá vida, somente dele vem a semente verdadeira que, frutificando nos nossos corações, ela dá vida e vida em abundância. Então, desde já eu declaro sobre a minha vida, sobre a tua vida, a frutificação dessa semente nos nossos corações, nos nossos pensamentos. E o tema desse dia hoje é: somos testemunhas de Deus neste mundo. Amém? Então, desde já receba essa palavra para a tua vida. Você é testemunha de Deus neste mundo. E para começar, antes de nós orarmos, a palavra testemunha, quando você vai para o dicionário formal, né, da língua portuguesa, essa palavra significa contar algo que você viu, né, que ocorreu. Quando, por exemplo, Paulo, ele dá o seu testemunho, ele testemunha, né, perante o Sinédrio, que era um conselho, né, de sacerdotes, e como ele compartilha ali a experiência que ele teve com Jesus. Então, nós hoje somos testemunhas nesse mundo justamente para compartilhar a experiência que nós temos com Deus através da salvação, através do sacrifício, através de sermos filhos de Deus declarados, mesmo antes da fundação do mundo. Amém? Então, vamos orar e vamos então apresentar a Deus os nossos pensamentos, o nosso coração, para que essas sementes, elas atinjam o propósito a qual a palavra de Deus, a qual o próprio Deus designou para esse dia. Amém? Senhor amado, santo e bendito, nós estamos aqui, Senhor Jesus, para receber a Tua palavra que nos dá vida, a Tua palavra, Senhor, que nos alimenta, a Tua palavra, Senhor, que faz jorrar em nós abundância, Pai, abundância de vida, abundância de sabedoria, de conhecimento, de testemunho, Pai, diante deste mundo. Nós queremos, Deus, Te apresentar cada uma das pessoas que estão acessando, Pai, este culto, que estão, Senhor Jesus, ouvindo a Tua voz neste dia que se chama hoje e que Tu nos diz para nós nos alegrarmos, regozijarmos nele, pois foi o dia que Tu fizeste para cada um de nós. Amém e amém. O nosso versículo base, ele está no livro histórico de Mateus, capítulo 5, do versículo 14 ao 16, onde a palavra, ela diz assim: bem-aventurados, né? As bem-aventuranças sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Porque assim como perseguiram aos profetas que viveram antes de vós, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Mateus 5, nós começamos a partir do versículo 11 e fomos até o versículo 16. Esse é o versículo base para o nosso culto de hoje, o nosso culto racional. Amém? Somos testemunhas de Deus neste mundo. E desde já nós declaramos, né, as nossas vidas, a manifestação plena do propósito de Deus. Amém? E eu queria começar nessa manhã falando sobre esse tema, fazendo uma pergunta para você, né? E que eu já fiz para mim interiormente, né? O que você pensa sobre você? O que você pensa sobre a sua vida?
né? Você já imaginou que você não era importante? Você já imaginou, já pensou que não tinha um propósito para a tua vida? Se sim, eu quero te dizer nesta manhã que esse não deve ser o pensamento que deve se manifestar na tua mente e no teu coração, porque isso não vem de Deus, não vem do nosso Pai. Antes mesmo de nós tomarmos a nossa forma física que nós temos hoje, a palavra diz que Deus ele já planejava boas obras para cada um de nós, para que nós andássemos nela. Então ele já tinha pensado tudo para a nossa vida, inclusive nós sermos testemunhas da sua presença, do seu amor, da sua sabedoria, do seu discernimento, da sua autoridade, do seu poder, da sua soberania. Deus confiou a nós, né, a função, e ele nos capacitou também e nos faz também realizar o seu propósito. Amém? Então, nesse dia, né, eu quero te dizer mais uma vez que Deus te ama, que Deus te conhece profundamente e Ele batalha por você, Ele peleja por você. Amém? E eu quero testificar essa pequena introdução na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Então vamos lá. No nosso versículo base, né, que está em Mateus, do versículo 11 ao 16 do capítulo 14, ele fala sobre o trabalhar de Deus, o propósito de Deus cumprido nas nossas vidas, né? E quando a gente vai para a palavra e quando a gente começa a ouvir, né, a entender, a compreender como Deus agia, né, naqueles que seriam as suas testemunhas, os apóstolos, né, que foram as primeiras testemunhas e ocular, né, do ministério e da ressurreição de Jesus. Então nós vemos a importância de falar daquilo que nós temos vivido, daquilo que nós temos ouvido e daquilo que nós temos experimentado, né, pessoalmente num processo de santificação. E nós vamos primeiramente no livro de Atos, no capítulo 10, do versículo 39 ao 42, que fala desses primeiros apóstolos, né, que foram testemunhas, as primeiras testemunhas. E ele diz assim: e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. E mais ainda, né, a gente pode testificar aqui, ainda em Atos, capítulo 1, versículo 8, onde ele diz assim, onde a palavra diz assim: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E se você prestou atenção, né, nos primeiros versículos de Atos 10, que a gente leu ainda há pouco, ele fala aqui, que não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Então diga aí onde você estiver, glória a Deus, porque você é uma testemunha escolhida por Deus antes da fundação do mundo, para testificar da presença, do amor, da soberania desse Deus. Amém? E aí, continuando, nós vamos aqui, testificamos em Atos 10, 39 ao 42 e Atos 1, 8. E essas testemunhas que eram oculares, porque elas viveram ali, porque elas estavam ali presenciando, né?
Nós não presenciamos visualmente, fisicamente, mas nós temos o testemunho do Espírito. E nesse testemunhar ocular, ele não foi suficiente, diz a palavra, né? Mesmo o testemunho de um dos primeiros apóstolos, ele tinha que ter uma raiz, ele tinha que ser enraizado no testemunho do Espírito Santo. E a Bíblia fala para nós que quando nós testificamos, né, com fundamentados nesse testemunho, que é o Espírito Santo, nós vamos perceber que as nossas palavras, não nossas, mas o testemunho que está em nós através do Espírito, elas exercem com poder e autoridade, elas exercem uma manifestação de salvação, de vida, né, de reconhecer a verdade, de libertação. E nós vamos testificar ainda mais isso no livro de Atos, né? Então hoje a gente vai falar bastante do livro de Atos. E no livro de Atos, nós vamos para o capítulo 2, né? Que você pode ler depois com calma, que fala desse processo de testemunhar, de ser testemunha, né? Mas nós vamos aqui especificamente agora em Atos 10, do versículo 44 a 47, que diz assim: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, né? Então, ouviam, a fé vem pelo ouvir. Então, eles ouviam a palavra, né? Alguém estava falando essa palavra, alguém estava testemunhando a respeito dessa palavra, e o Espírito Santo, enraizado nos corações, então, dá a testificação desse testemunho. E ele diz assim mais: e os fiéis que eram da circuncisão, né, da lei, ali o povo que veio através do apostolado de Pedro, né, de Tiago, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Quando Pedro e os outros apóstolos, eles foram levados à presença das autoridades civis, né? Eles testificaram que Jesus era príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Mas também, através dessa palavra em Atos 10, 44 a 47, nós vimos que o Espírito Santo também deu a nós, os gentios salvos, a capacidade de ouvirmos e compreendermos, de termos o discernimento do significado dessa palavra. E assim, produzir em nós, capacitar em nós, sermos testemunhas para este mundo onde nós estamos hoje. E quando os apóstolos, quando tanto Pedro como os outros apóstolos são levados à presença, eles têm que testificar, eles têm que testemunhar a respeito daquilo que eles viviam. E eles falam então em Atos 5:31, né, que Jesus era príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Pedro acrescentou ainda em Atos 5, no versículo 32, que nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Amém? Eu quero te dizer nessa manhã que você é testemunha porque o Espírito Santo tem te feito discernir essa experiência com Deus, de salvação, de justificação, de regeneração, de restauração, a mudança, a transformação que a nossa mente e o nosso coração tem sofrido mediante o poder dessa palavra, mediante a ação viva de uma fé que nos restaurou, que nos regenerou e que nos traz e que trouxe a cada um de nós uma viva aliança e eterna aliança. Mas o dever de testificar, de ser testemunha de Cristo, sempre, em todos os lugares aonde formos, ela se aplica a todos nós que recebemos e ouvimos essa palavra, que foi discernido em nós através do Espírito o significado, a importância dessa palavra nas nossas vidas, que somos filhos de Deus, né?
O livro de Lucas, por exemplo, ele cita 2 exemplos de pessoas que, ao ouvir, né, essa palavra, vão então em um determinado momento definido por Deus, preparado por Deus, ser testemunhas dessa palavra e do próprio Deus. E aonde nós vamos ver isso, né? Ele está lá em Lucas, capítulo 2, do versículo 25 ao 35, né? A gente vai ler primeiro rapidinho esses versículos, depois a gente vai fazer o comentário. Ele diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Olha lá, o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus em obediência ao que Deus tinha falado, em obediência ao que tinham recebido como profecia, né? Trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, né? Jesus veio para cumprir a lei e toda a lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia, do que se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Amém? Então, diante dessa palavra, né, Lucas 2, do 25 ao 35, né, onde nós temos 2 exemplos. O primeiro é o de Simeão, já vamos ver o outro, né? E em obediência à lei de Moisés, José e Maria levam o menino, né, ao templo, levam Jesus ao templo em Jerusalém. E lá, 2 pessoas, né, primeiro Simeão, recebem o testemunho da identidade de quem é aquele menino, né? E eles testificam, tá? E eles testificam essa identidade. Simeão, né, tem a revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Messias, né? Então ele toma o menino e ele testifica da sua missão. Ele é testemunha daquilo que ele ouviu, daquilo que foi falado ao seu coração e que foi discernido através do Espírito Santo. E muitos de nós, ao ouvirmos essa palavra, ao ouvirmos o ensino do Espírito, né, seja aonde nós estivermos, nós temos o dever, a obrigação, em obediência a essa palavra, de dar testemunho, não no sentido somente de falar, mas também de ter a ação, a atitude do que a palavra está dizendo para nós. Porque Simeão, ele ouviu e ele disse que ele não morreria. Deus disse que ele não morreria. Então ele recebeu aquela palavra e ele viveu aquela palavra até o momento em que o Espírito testifica a identidade de quem é aquele menino que chega ao templo. E aí ele toma uma atitude, ele toma uma ação e ele pega o menino nos braços e ele diz que aquele é o qual o Senhor tinha falado ao seu coração mediante o Espírito Santo. Mas ele não fica só nisso, ele chama a mãe e testifica para a mãe quem era aquele que Deus tinha dado a ela, aquele que seria a luz do mundo, a luz dos gentios, aquele que salvaria o seu povo, aquele que daria a sua vida por cada um de nós. E o segundo exemplo, que está no livro de Lucas, é o de Ana, que as escrituras chamam de profetisa, né? Está lá em Lucas 2:36, no versículo 36 exatamente, onde ela reconheceu o Messias e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E no versículo 38 a gente vê então a testificação
mulher que está ali para testemunhar, para ser testemunha daquilo que ela tinha ouvido. E ela diz assim: e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana e Simeão foram testemunhas oculares do menino, mas exatamente como os apóstolos, o conhecimento que tinham da missão dada a cada um deles, a missão divina, né, foi obtido por meio do Espírito Santo. E em Apocalipse 19, versículo 9 e 10, olha o que ele diz para nós. Lá em Apocalipse, o último livro: então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que Deus está querendo dizer a cada um de nós nesta manhã. Ana, a profetisa, Simeão, o homem de Deus ali, escolhido, um servo, os apóstolos, né, edificados pelo Espírito para levar o Evangelho, para levar a Cristo a todos. E nós hoje, que recebemos mediante o Espírito Santo a revelação da verdade, a revelação de quem é Jesus, do que Ele fez por nós, a revelação da ressurreição, da nossa vida, da nossa reconciliação, é nos tornarmos a verdadeira profecia. Nós somos agora profetas e profetisas porque nós estamos falando daquilo que nós ouvimos e testificou no nosso coração mediante o Espírito Santo. E hoje cada um de nós tem esse papel de sermos testemunhas e devemos, como diz lá em 1 Pedro 3,15, santificar a Cristo como Senhor nos nossos corações. E sermos preparados, estarmos preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que nos pedir razão da nossa esperança. Ser testemunha de Cristo é nós santificarmos no nosso coração esse Deus e termos nas nossas palavras, nas nossas atitudes, respostas a todos aqueles que querem razão dessa esperança que nós temos diante desse mundo de trevas. E como também falou Paulo, né, não poderia falar, né, não citar, né, muitas palavras de Paulo, porque ele que traz a graça até nós, né, como disse o apóstolo Paulo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lá em Romanos 1,16. Amém? Jesus nos garantiu que nós somos imprescindíveis no seu testemunho, né? Em Apocalipse, ele fala que o testemunho verdadeiro, né? Apocalipse, não esqueça, 19, 9 e 10, né? Ele diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de quem foi Jesus é você proferir, você proclamar essa palavra, é você declarar o evangelho que é o próprio Cristo. E ele nos deu essa testificação de que nós somos imprescindíveis, né, no seu testemunho nesse mundo, em Mateus 5, 14 ao 16, onde ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Vejam as vossas boas obras, mas saibam que elas vêm de Deus, mas saibam que elas são todas originárias, todas elas foram geradas
a partir da presença do Espírito Santo nas nossas vidas e assim na presença de Deus nas nossas vidas. Onde há grandes trevas, né, mais a luz se destaca. Onde abunda o pecado, diz a palavra lá em Romanos 5, capítulo 5, versículo 20, parte B, que onde abunda o pecado, mais a graça de Deus abunda, entra em abundância. Amados irmãos, já indo para o fim, né, para a finalização desse nosso culto racional, nosso culto abençoado, nós estamos hoje e sempre, todos os dias das nossas vidas, abastecidos, supridos de Deus, para que possamos resplandecer a luz de Jesus nesse mundo, né? Nós estamos supridos para sermos e exalarmos o bom perfume de Cristo, como diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Seja em palavras, seja em atos, sejam poucas palavras ou poucos atos, mas que sejam proclamados para sermos testemunhas para todos, né? Aqueles que estão ao nosso redor, que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, de que o amor de Deus, ele é suficiente para preencher os corações hoje, mais ainda vazios, tristes, amedrontados, desanimados, confusos, sem esperança. A palavra, amado irmão, ela está no nosso interior. Essa palavra, ela está alicerçada, primeiro para nos dar o quê? Autoridade para falarmos. Essa palavra, ela foi outorgada pelo Espírito a cada um de nós, para que nós possamos exercer a função de falar dessa palavra, de testificar. Principalmente por quê? Porque essa palavra, ela não volta vazia. Porque essa palavra, ela cumpre o seu propósito. Porque essa palavra, ela penetra tão profundamente que ela discerne dentro de nós aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Aquilo que já foi mudado e aquilo que ainda precisa ser mudado em cada um de nós. Para que nós tenhamos, ao falar dessa palavra, ao ser testemunha de Jesus, ao ser testemunha do seu sacrifício perfeito, do seu propósito pleno em cada um de nós, que ao falarmos dessa palavra, nós tenhamos a convicção que essa palavra, ela vai transformar mentes e corações. Porque essa palavra, ela está firmada em promessas, né? Promessas de um Deus que é fiel, que não volta atrás, né? E que essa palavra pode mudar, sim, toda e qualquer situação das nossas vidas. Sermos testemunhas é a oportunidade, o privilégio que foi dado por Deus a cada um de nós para que as suas ovelhas ouçam a voz do pastor e, ao ouvir, o sigam. E ao segui-lo, sejam curadas, sejam restauradas, sejam salvas. Busque a Deus e seja o que Deus disse que você é. Um filho cheio de amor, cheio de sabedoria, cheio de poder, cheio de autoridade do Pai, para proclamar as verdades do reino. E confie no Espírito Santo. Confie no Espírito, porque Ele foi determinado a agir em cada um de nós para que nós manifestássemos as boas obras preparadas pelo nosso Pai. Portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 19, 58. Deixe a luz de Jesus brilhar através de você. Amém? Deixe a luz de Deus brilhar através de você ser testemunha de Deus neste mundo de trevas, mas onde você que é luz brilha muito mais em meio a essas trevas. Amém? E agora eu gostaria de orar com você. Ore aí onde você estiver nesse momento exato, pare um pouquinho e ore, agradeça a Deus por esse privilégio de você ter sido chamado a ser testemunha dele para esse mundo. Amém? Amado Deus santo e bendito, em espírito de gratidão, Senhor, eu te agradeço, Pai,
porque a tua palavra é a verdade absoluta na minha vida. E eu creio que o meu irmão, que a minha irmã, e também está declarando sobre isso, a verdade absoluta de Deus nas nossas vidas é a sua palavra. A tua verdade, Senhor, sobre nós é o que nós cremos e vivemos. A tua palavra, Senhor, sempre vai ser, sempre é a decisão final em todas as situações que se apresentarem nas nossas vidas. Nós somos, Senhor Jesus, tuas testemunhas e cremos que a resposta certa para este mundo de trevas é sermos luz, é termos palavras e atitudes cheias do teu espírito de sabedoria, de discernimento. E que assim são palavras, são atitudes que não são vãs, mas que dissipam as trevas, Senhor. E que dissipando as trevas, Senhor Jesus, o teu nome, acima de todo nome, ele é glorificado. Amém, amém e amém. Amado irmão, tenha um dia, uma noite, uma semana, um mês, um ano, por excelência, na plenitude das bênçãos de Cristo. Amém? Graça e paz.